Glórias a Deus, irmãos. Aleluias. Se nós precisar do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele está de braços abertos para nos ouvir, para nos atender. E nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem a Bíblia, que trouxe a Bíblia, que quer acompanhar, você pode pegar em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Livro de Crônicas 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14 e 15. É uma mensagem, meu querido irmão, minha querida irmã, conhecido, né? Que todos nós conhecemos, sabemos, ouvimos bastante já e falamos bastante, mas é necessário muitas vezes que nós começamos, a palavra de Deus, ela sempre se renova, ela nunca se envelhece, sempre, cada vez que nós falamos, hoje nós falamos, amanhã nós falamos diferentemente, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos usa a unção para que nós possamos mencionar novas palavras através da nossa fé, para que você tenha mais vigor ainda na sua fé. Por isso, 2 Crônicas 7, 14 e 15 diz: esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Diga glórias a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que através do Espírito Santo nós possamos ser usados para poder falar fortemente em nossos corações, os corações dos nossos irmãos, para que eles possam daqui levar uma palavra edificante e que possa renovar a sua fé ainda mais. Por isso nós colocamos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, bem simples, ela é 2, 3 versículos, mas que diz muito. Por isso, primeiramente, nós precisamos entender que o caminho da restauração, ela começa com o arrependimento. E por isso, diz o seguinte: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Por isso eu quero que vocês façam junto comigo. Ele é bom. Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. E o seu amor dura para sempre. Amém. Meu irmão, para nós entendermos, essa mensagem, ela é uma resposta de Deus à oração de Salomão na dedicação do templo. Se você pegar em 2 Crônicas, os sacrifícios, de Salomão para o Senhor naquele dia, e os sacrifícios que ele fez, ele é bom e o seu amor dura para sempre. Glórias a Deus. Olha, meu irmão, Salomão havia pedido que o Senhor ouvisse as orações do povo quando eles pecassem e se arrependessem. E Deus então mostra as condições para o povo, para a restauração do povo. A humilhação, a oração, a busca, a conversão. Meu irmão e minha irmã, hoje essa mensagem ainda ela continua igual em nosso meio. E Deus ainda chama o seu povo ao arrependimento e promete ouvir, perdoar e curar. Olhem, queridos irmãos, nós estamos chegando em um momento que todos vocês veem, quem está com Deus não tem como não dizer e não nos alertar e não se alertar aí as lições que o Deus tem colocado
colocado para nós, elas são claras. Mas para quem vive no mundo, a dificuldade é de se aproximar de Deus, porque o inimigo ele cria as barreiras para que não haja conversão. O inimigo não quer que você pense coisas boas. E muitas vezes ele quer que você coloque as palavras inimigas de negativismo dentro de você. O inimigo ele trabalha assim. Todo o teu pensamento, ele quer que você pense tudo negativo, que tudo vai dar errado, que todos os seus sonhos, nada vai dar certo. Mês que vem não vou conseguir pagar as minhas dívidas, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu fico sempre com o meu pensamento terreno. Eu nunca penso que somente Deus pode, porque Deus é o Deus impossível. Vamos só ratificar essa palavra. Então, meus irmãos, o povo pensa muito na parte terrena e esquece que do alto vem o sobrenatural de Deus. Por isso, nós sempre olhamos para cima e demos graças a Deus, honrando e louvando o nome dEle, adorando o nome dEle. O Espírito Santo está sobre nós, meu irmão. Mas quando nós não abrimos as portas, Ele não consegue, então, restaurar os nossos pensamentos que está sobre o nosso coração. A Bíblia fala muito em coração, meus irmãos, mas precisamos saber que é o nosso centro espiritual. Não é esse coração que bate aqui, não. Mas é, claro, e nos dá vida no corpo. Mas a Bíblia fala, coração é o teu centro espiritual. Aquilo, alma, consciência e alma, onde nós somos muito confrontados por palavras que não condiz com a nossa santidade, com a nossa fé. E o ser humano tem muito de ouvir o outro falar, o outro irmão falar. Nós precisamos buscar pessoas boas, pessoas decentes, pessoas de Deus, pessoas que falam sobre o nome de Jesus para nos edificar. Glórias a Deus, irmãos. O templo havia sido construído, o templo de Salomão, e o povo estava em festa, veja bem, e o fogo de Deus havia descido do céu. 2 Crônicas 7:1. Mas o Senhor sabia também que tempos difíceis viriam naquele tempo, tempos de desobediência, tempos de idolatria, tempos de afastamento, e é o que nós vemos nos nossos dias, meus queridos irmãos. Eu só quero alertar. Nós vemos hoje cada um vivendo por si, no seu individual. Poucos se importam com o outro, se está ruim, se tem um câncer, se tem uma doença, se não está bem, se a família não vai bem, se a família está sendo destruída, se a família não tem presença de Deus. A igreja, meus irmãos, tem parte nisso. Ela precisa estar mais ativa também lá fora, porque a obra do nosso Deus Pai Todo-Poderoso se faz lá fora. Aqui dentro nós espiritualizamos, nós edificamos através da palavra do sobrenatural de Deus, mas a obra do nosso Senhor Jesus se faz lá fora, meus irmãos. É lá fora que nós precisamos buscar aqueles oprimidos, para que Deus dê descanso. Por isso, meu querido irmão, e Ele deixa para nós os ensinamentos espirituais para os dias que vêm de crise, muitas vezes para nós. Apesar de nós sermos filhos de Deus e de nós buscarmos a Deus a todo tempo, não significa que você não vai passar por dias ruins, por dias turbulentos. Mas quem está na presença de Deus sabe que este dia vai passar. Porque Deus é soberano, através do Espírito Santo, Ele nos dá força. Por isso, se meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar se converter, diz Deus. Por isso, Ele mostra para nós as 4 atitudes que nós cristãos devemos ter
para um caminho de uma restauração espiritual. Meu irmão, eu só queria mencionar uma coisa para vocês. Raciocina. Muitas vezes a nossa nação, ela não consegue ser melhor, porque evidentemente todos vocês sabem que os homens se corrompem, que os homens pecam, que os homens têm na memória deles o poder, esse poder que dá autoridade deles poderem estar acima da nação. Muitas vezes não vem de Deus. E muitas vezes a nação tem o rei, o governador, ou qualquer pessoa com autoridade que merece, meus irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Deus não vai colocar muitas vezes um homem de grande santidade sobre nós, governar sobre nós, se o povo continua numa cegueira espiritual, se o povo não procura ir congregar na igreja, aprender da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, muitas vezes o povo tem o que merece, mas não é de Deus. Podia ser diferente, meu querido irmão. Hoje nós podíamos ter uma igreja mais fortalecida também, mas a igreja muitas vezes também se corrompe. A igreja acha que não precisa congregar, que não há necessidade de vir à igreja congregar, porque lá tem pessoas erradas, pessoas que não querem falar o nome de Jesus, mas fazem errado aqui fora. Ou seja, meus irmãos, há um julgamento individual sobre todas as pessoas. Além do egoísmo, do individualismo, as pessoas se colocam no lugar de Deus, julgando um ao outro pelo que faz. Porque todos nós somos faros sobre esta terra, meu querido irmão. E nós precisamos se reconciliar com Jesus Cristo. Nós erramos, mas nós temos Jesus. Se nós se ajoelharmos e pedirmos perdão, nós temos a reconciliação através de Jesus Cristo, que é o grande mediador entre nós e Deus. Então essa chance de nós não sermos condenados para o inferno, meu irmão, é porque Jesus trabalha todo o tempo para nos salvarmos. Meu querido irmão, se meu povo que se chama pelo nome, Deus fala com o seu povo e não com o mundo. E a restauração começa dentro de casa, dentro da casa de Deus também. A restauração, meu irmão, ela está dentro de você. Ela não está aqui no pastor. Ela precisa começar dali, da tua alma. Mas porque Deus está sobre nós. Muitas coisas boas podem acontecer na sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Mas nós gastamos mais tempo em outras coisas do que em Deus. Nós esquecemos quando chega a noite de agradecer. Esquecemos de que quando começa o dia de agradecer por nós estarmos nesta luz. Sabemos, meus irmãos, que nós somos soprados pelo Espírito Santo. Sabemos que nós aqui estamos somente de passagem. Nós não ficaremos eternamente aqui. Aqui não é o nosso lugar. Aqui é uma prova de fidelidade, de amor que Deus teve por nós e deixou nós estarmos aqui esse tempo. Nosso tempo vai passar e outros virão. E esse tempo eu espero, meus queridos irmãos, que não seja uma vida de tormento depois da morte. Seja uma vida de descanso, de consolação. Meus irmãos, é muito sério o que eu quero falar para vocês. A vida, ela tem muito valor para Deus. Deus tem muito amor por nós. Mesmo muitas vezes nós sendo muito pecador, Deus ainda abençoa a sua vida. Meu querido irmão, e o Senhor chama
os que conhecem o seu nome a viverem de forma digna dele. E é como ele disse: eu espero de vocês uma postura diferente, que carregam o meu nome, o nome de atitude, com atitude dos nossos pensamentos. E hoje muitos querem ver a mudança, meus irmãos, na sociedade, na família, na igreja. Mas Deus começa dizendo: a mudança começa por você, começa por nós. Essa é a verdadeira palavra. Primeiro tem que partir de mim, de você. E antes que Deus cure a terra, meu querido irmão, Ele quer curar o coração do povo, o teu coração. Porque Deus um dia vai voltar, está escrito na Bíblia, e vai curar também, não somente os filhos dele, mas também a terra. Ela se renovará novamente, e um dia terá vida novamente. Glórias a Deus, aleluias. Ser chamado pelo nome de Deus é carregar, meu irmão, a responsabilidade de refletir o caráter de amor, de obediência, de santidade. De que adianta nós falarmos de Deus e de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se nós não temos o mínimo de caráter diante da presença dele? Muitas vezes nós queremos só as bênçãos, mas não queremos se sacrificar no nome dele. Nós queremos os milagres, nós queremos as promessas, mas nós não perdemos o tempo para ele. Qual é a posição tua diante de Jesus, diante de Deus, meu irmão? Como Deus quer trabalhar na tua parte, no teu exterior, se você lá tem tantas coisas que são para a perdição, pensamentos de perdição. Deus precisa que você se renove pela fé dele. Que você busque um renovo dentro de você, de pensamentos ligados ao céu. A igreja, meu querido irmão, ela é o termômetro espiritual da nação. Eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, a igreja é o que segura a sociedade, é o que mantém a sociedade organizada e ainda se respeitando um com o outro. É a igreja. A igreja detém o anticristo. O anticristo muitas vezes somos nós mesmos. Nós mesmos. Muitas vezes nós somos anticristo, meus queridos irmãos. Por isso, hoje o povo não se dobra mais para Jesus. Eu vi uma pesquisa no centro, acho que foi de São Paulo, um corajoso que não se envergonha de Jesus Cristo, perguntando para cada um que passasse se ele acredita em Jesus Cristo. De 10 pessoas, nenhuma. Isso significa que nós estamos mais perto do que nunca da chegada de Jesus. Aqui ainda no interior, a gente vê que as pessoas, muitos é de boca para fora, e outros é espiritualmente ligado a Deus. Mas na cidade grande, muita Curitiba, não que não tenha cristãos, tem, meu irmão, mas vai no centro, você falar o nome de Jesus, você pode ser agredido. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os tempos que vêm agora serão de grande perseguição. De grande perseguição. A igreja será perseguida, meus irmãos. Vocês não têm noção quantos mártires sofreram, né, por não negar o nome de Jesus. Foram queimados, foram decapitados, foram torturados, foram jogados na arena para as feras dilacerar, comerem, mas não negavam o nome de Jesus Cristo. Eles faziam a pergunta: você honra o nome do rei?
nós te livramos. E a pessoa, não, eu creio em Jesus Cristo. Aí existe mais uma pergunta. Eu creio em Jesus Cristo e não renuncio. E aí então o desvio para o sofrimento do corpo. Meus irmãos, você já pensou se isso volta? Quantos estão preparados para dizer, eu me entrego a Jesus Cristo? Ah, é? Então vem para cá. Mas um dia a Bíblia diz que vai chegar essa hora, que os filhos de Deus vivem, ou eles depois ficarão na grande tribulação, no Apocalipse, ficarão nesse nível. Se renunciar o nome de Jesus, passa. Se aceitar, será morto, decapitado, será aprisionado. Meus irmãos, nós precisamos falar para a igreja sobre arrependimento e salvação. Eu poderia trazer uma mensagem para vocês de motivação, de espiritualidade, fazer com que vocês saíssem por essa porta felizes, mas eu não quero fazer isso, eu quero alertar vocês. Jesus está voltando e nós estamos caminhando como se não vai demorar, não vai vir. Nós estamos no intervalo, nós estamos na graça, na era da graça, ou seja, nós hoje, no mundo todo, nós temos 35% de cristãos só, meus irmãos. De 100 nós temos 35%. A metade é seita e vai indo. E meus irmãos, a Bíblia diz, se não for por Jesus a salvação, então nem pelo meu Pai, dizem. Meus queridos irmãos, para não se alongar, aonde diz se humilhar, é você reconhecer a dependência de Deus, total de Deus. Orgulho, muitas vezes, dentro de você impede a restauração de Deus. Eu estou ratificando a palavra de Deus. Orgulho impede muita coisa de acontecer dentro de você, através de Deus. O orgulho não deixa ter presença de Deus dentro, não deixa você estar em paz. Você não tem a presença de Deus, a parte espiritual. Por isso, meu irmão, quando nós curvamos diante do Senhor, Ele nos levanta. Humilhar é reconhecer que nós somos autossuficientes, que nós precisamos tudo do Senhor. Somos totalmente dependentes. Enquanto o orgulho fecha a porta do céu, e o orgulho também não deixa você prosperar, mas a humildade, meu irmão, ela abre as portas da graça. Glórias a Deus. A humildade abre as portas da graça. E nós vivemos pela graça. Diz, é pela graça que nós vivemos, meus irmãos. Nada por mãos de homens para se vangloriar. É por Jesus, por Deus. E o orgulho, meu irmão, tem dilacerado os pensamentos dos nossos irmãos. E o primeiro passo para o avivamento também é a humilhação, que você tem que ter diante de Deus. Como que vai haver avivamento dentro de você, se você não tem humildade com o teu irmão e diante de Deus? Por isso diz lá em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Glórias a Deus, meu irmão. Glórias a Deus, meu irmão. Mexe com o seu espírito. O diabo não quer que você mexa, nem abra a boca. Quando você chacoalha, você tem um avivamento dentro de você, você mexe com o teu espírito. Você não sabe quantas bênçãos você ganha de Jesus, porque esse bloqueio não vem de Deus. Não vem de Deus. O inimigo deixa vocês quietinhos para não dar nem glórias. E muitas vezes faz vocês viajar longinho daqui. Se volta para o altar de Cristo, meus irmãos.
um dia nós vamos dar muito valor. Um dia nós vamos reavivar nossos pensamentos, porque que nós não fomos diferentes. Meus queridos irmãos, eu quero falar de oração. A oração, ela é a ponte entre a fraqueza humana e o poder divino. Não há avivamento também sem oração. Não tem como. Então, orar é abrir o coração para Deus, é confessar os nossos pecados com seriedade. Senhor, eu estou errado. Senhor, eu pequei. Perdoa. Sinceridade de coração diante do nosso Deus. Pedir perdão muitas vezes, meus irmãos, exige de você a humildade. Depois Deus diz, orar é buscar a minha face. Glórias a Deus. Não é pedir bênçãos e buscar presença. Aliás, irmãos, quando nós oramos, nós também temos o pensamento somente, muitas vezes, de bênçãos. Mas não é isso. Não é só isso, meus irmãos. Muitos querem Deus, muitos querem as mãos de Deus, que são os milagres, mas poucos buscam o rosto de Deus, que é a intimidade, lá no seu quarto. Meu irmão, dobre os joelhos. Dobre os joelhos, porque um dia vocês lembrarão dos Noés da vida que estão sobre o altar semeando a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, buscar a face de Deus é desejar conhecer mais do que ser abençoado. Orar é não só por necessidade, meu irmão. Quantas pessoas oram só por necessidade? Só quando as coisas estão ruins. Eu vejo muita gente na igreja, meus queridos irmãos, que quando está confortável, desaparece da igreja. Não vem congregar, não vem buscar a Deus aqui, as bênçãos que estão aqui no altar. Mas quando está ruim, aí, meu irmão, tem que vir buscar a Deus. É necessário nós congregarmos. Lá nos céus, ninguém vai ter um quarto só para ele. Lá nós vamos viver em comunidade, meus irmãos. Lá só estarão os vencedores que sabem dividir. Não vou falar mais, só dividir, você já sabe. Lá nós viveremos todos juntos, na presença do Pai. Nós seremos santificados. Saibamos repartir aqui. Saibamos ajudar o próximo aqui. Saibamos dar atenção para as pessoas que precisam de Deus aqui. Aqui é a nossa prova, meus irmãos, para passar para a eternidade, para a parte celestial com Deus. E orar não só por necessidade, mas orar por amor, meu querido irmão. Entrar no secreto e dizer, o povo que ora é o povo que se levanta. Diga junto, meu irmão, o povo que ora, é o povo que se levanta. É o povo que se levanta. Amém, glórias a Deus. Buscar então a face de Deus é desejar a presença de Deus, não apenas as suas bênçãos, meu querido irmão. E o relacionamento íntimo que você tem que ter sede de comunhão. Vou falar mais uma vez. O relacionamento íntimo, ela é uma sede de comunhão que você tem que ter com o Pai e com a igreja. Quem busca a face de Deus encontra a direção, encontra o renovo espiritual. É isso que diz a palavra de Deus. Meu irmão, já estamos chegando ao final. Se converter dos seus maus caminhos. O arrependimento é mais do que emoção, meu querido irmão. É uma mudança de atitude. Converter-se muitas vezes não é abandonar o pecado, mas você precisa voltar-se para Deus.
Você precisa entender, meu querido irmão, que converter-se é mudar-se de direção. Você está mudando de direção. Não é só o batismo que garante a tua salvação. Publicamente você está reconhecendo que Ele é Jesus Cristo sobre sua vida. Mas não significa que você tenha salvação. Você precisa lutar por ela. Oração. E ele ouve as palavras, quero dizer assim, ele não ouve só palavras bonitas, ele precisa ouvir os corações arrependidos. Palavras bonitas, meu irmão, aqui no altar não adianta. Nós precisamos os corações arrependidos, com seriedade aqui dentro. Muitas vezes as pessoas querem falar bonito só para preencher seu ego. Mas para Deus, meu irmão, as palavras simples que vêm de dentro, que vêm com seriedade, é muito importante. Ele valoriza muito. E o arrependimento sincero, ele abre caminho para a vida, para a cura espiritual e moral nossa. Deus não abençoa o pecado, mas perdoa o pecador arrependido. Eu vou falar de novo, meu irmão. Deus não abençoa o pecado, mas perdoa o pecador arrependido. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Meu querido irmão, tem 3 coisas muito importantes para que você coloque no seu coração. Quando o povo se humilha e busca o Senhor, Ele responde com 3 promessas para a tua vida. E Ele ouve, que é o coração que sobe ao trono. Ele perdoa, o peso da culpa tua é retirado. E Ele sara a terra, a família, o coração, os corações são restaurados, as igrejas, famílias, todas elas precisam de cura também. Todas elas precisam de cura, meu irmão. Você vem numa igreja, você acha que a igreja está tudo certo, tem que ser perfeita. É onde mais tem problemas. É dentro da igreja, meu querido irmão. Aqui, Deus diz que Ele veio para os cansados, os doentes. Deus não veio para os sons. Os sons estão garantidos, estão saudáveis. Mas aquele que está doente nos seus pensamentos, na enfermidade dos seus pensamentos, este precisa, este que está no mundo, que gosta das coisas do mundo, Deus veio para esses. É claro que nós que estamos na presença de Deus continuamos mais e mais lutando pela nossa salvação e entendendo o que Deus nos quer dizer. Meu querido irmão, mas Deus está dizendo hoje, ainda eu sou o mesmo, pronto para ouvir, para perdoar e para curar. Por isso, meu querido irmão, eu quero que você entenda a palavra de Deus. Ela é fonte de vida. E eu quero dizer para você que se você peleja pelo reino, o reino vai pelejar por você também. Peleje pelo reino de Deus, que Deus vai pelejar por você também. Deus quer você junto com Ele. Deus não quer te perder. Deus te ama imensamente. E nós que tivemos essa chance e que fomos abençoados de estarmos na presença dEle, por que nós vamos jogar fora a nossa salvação, meu querido irmão? Se o corpo veio da terra e o corpo vai ficar na terra, o que sobra é que Deus vai te levar, é a alma e o espírito, e também vai te dar um novo nome, também, na parte celestial. Porque aquele velho homem que estava sobre esta terra passou. E lá você ganhará um novo corpo glorificado e com um nome diferente. Eu quero só relembrar para você que Jacó era enganador e era trapaceiro. Enganou seu irmão, tirou a bênção do seu irmão.
Mas hoje, o nome dele é Israel. Porque ele entendeu aquilo que era verdadeiro diante da presença de Deus. A nação de Israel era Jacó. Meus irmãos, eu espero que a mudança espiritual ela comece com cada um de nós que decide buscar Deus de coração. O avivamento começa também, não começa nas multidões, mas no teu altar. Presta atenção, meu irmão. O avivamento de Deus começa dentro de você, no teu altar. Aqui eu só estou lançando a palavra de Deus, mas é ali no teu altar, interiormente ali na tua alma, é o teu altar. Você pode muito bem fazer algo santo para Deus. O seu altar está dentro de você. Olha, meu irmão, se meu povo se humilhar, Deus ouvirá. Se meu povo orar, Deus responderá. Se meu povo se converter, Deus curará. Glórias a Deus. Então, esta oração que as famílias, as igrejas precisam quando cada um de nós se volta para Deus em arrependimento sincero. Nós precisamos nos arrepender sinceramente. Todos nós. A igreja também, meu querido irmão. Todos nós. Deus não faz exceções das pessoas, mas deixa o versículo bíblico para nós finalizar a mensagem. Voltemos ao Senhor, porque Ele nos perdoará e sarará a nossa terra. Glórias a Deus. Aleluia.